Nosso texto de meditação hoje vai ser Hebreus capítulo 11. Abre sua Bíblia aí, fica à vontade para você poder abrir Hebreus capítulo 11. E é um dos capítulos da Bíblia que a gente apelida, não tem esse nome lá em lugar nenhum não, mas a gente apelida como a galeria da fé. Os nomes que aparecem ali, as histórias que aparecem ali, são histórias de fato que relatam da fé que pessoas de Deus tiveram. Fé que mudou a história. A gente está entrando na nossa quinta e última parte da nossa série Game Changer. E vai aparecer aqui na tela para a gente o logo dela, quer ver? Agora? E ainda não. Foi? Ainda não? Daqui a pouco vai aparecer, não tem problema. A quinta e última parte está aí, Game Changer, fé que muda história. O personagem de hoje, ele não vai estar aí nesse texto. Porque o personagem de hoje é você. A fé que muda a história, na história de hoje, é a sua fé. É a nossa fé. Muito cuidado aqui, né? Plural de fé. A nossa fé. A fé que muda a história que vai ser mudada é a sua história. É a minha história. Amém, gente? Amém? A gente está perto do dia 4 de julho e aqui nos Estados Unidos, para quem está aqui, para quem está nos assistindo em vídeo e não está aqui nos Estados Unidos, é uma coisa muito marcante para quem é daqui, para quem está aqui se torna tão marcante quanto a alegria que é celebrar o dia da independência. Aí uma das coisas que eu acho interessante na história, e uma das frases talvez, uma das coisas que foram escritas na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi escrito por Thomas Jefferson, ele escreve uma coisa mais ou menos assim, que nós consideramos estas verdades como são evidência em si mesmas, e ele diz que todos os homens foram criados iguais. Isso é importante, eu acho isso interessante. Todos os homens foram criados, isso não é Bíblia não, é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Todos os homens foram criados iguais e foram dotados pelo seu Criador de direitos, e ele usa uma palavra interessante, inalienáveis. Direitos inalienáveis, entre esses estão a vida, a liberdade, e talvez uma das partes que eu mais gosto nessa declaração, e é o que a gente vai usar, e a procura pela felicidade. O ser humano vive em procura da felicidade. Nós tiramos férias na procura da felicidade. Nós escolhemos as nossas profissões na procura da felicidade. Nós decidimos com quem a gente vai ou não se casar na procura pela felicidade. O ser humano vive na procura da felicidade. E a fé que muda a história é a fé que traz felicidade para nós. A fé que muda a história, porque o projeto de Deus, o propósito de Deus, Deus criou o homem para que o homem fosse feliz. E tudo que Deus faz para o homem é na intenção de que o homem seja feliz. Eu acho isso interessante. Eu era criança e meus pais faziam uma coisa naquela época que, aliás, é o mesmo conceito que a gente tem hoje daqueles Airbnb. Na cidade onde eu cresci, vem eu de novo com essa história, né? Na beira da praia, é uma cidade que vive em torno do turismo. Uma coisa comum na época que eu era criança é que as pessoas alugavam as suas casas para turistas, com tudo dentro, com as vasilhas, com os negócios, com tudo. Você alugava tudo aquilo lá, o mesmo conceito do Airbnb que hoje tem aí. E em algumas ocasiões meus pais fizeram isso. E eu me lembro que a coisa mais gostosa que era no período de férias, a gente alugava o nosso apartamento e a gente passava um mês viajando de férias, de carro, ia para todo quanto é lugar, e eu gostava, porque às vezes a gente passava, meu pai ia trabalhando e a gente ia passeando com ele, 2, 3 dias numa cidade, 2, 3 dias numa outra, passava uns 3 ou 4 com os meus avós no Rio de Janeiro, passava uns 3 ou 4 no sítio. Uma das coisas que eu mais gostava era do sítio. Lá tinha, aliás, eu tenho uma foto aqui dessa época, não sei se vocês vão achar quem sou eu nesse pessoal aqui, né? É bem evidente, alguns falam, de onde voltou no tempo, né? Nessa foto ali está os 3 irmãos que moram aqui, estão na frente da foto, meu irmão mais velho está escondido, lá atrás um pé de café, uma prima do meu pai e minha mãe está ali, minha mãe poderia até passar por mexicana, né?
Isso era no sítio, a gente gostava de ir para lá. No sítio tinha um monte de coisas boas. E entre as coisas que tinha que eu achava interessante, e essa foto era uma ocasião justamente nessa. Poucos dias depois dessa foto, que essa foto foi tirada, a minha mãe passou um período de 30 e poucos dias no hospital psiquiátrico. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com essa viagem, mas a situação dela foi mais ou menos essa. Mas eu gostava de ir para o sítio. Nesse sítio em especial, meu avô tinha plantação de café, e a gente gostava de andar com ele na plantação de café. Só que a gente era pequeno, eu era pequeno, dá para ver, e ele andava, e a gente ficava com o maior medo de se perder, porque os pés de café eram bem maiores que a gente com medo de se perder naquele meio, não desgrudava dele, com uma maior vontade, ao mesmo tempo com o maior medo de encontrar com cobra, que a gente queria saber como é que funciona esse negócio, esse lugar tem cobras grandes, e a gente andava naquele meio de mato, outras coisas que acontecia ali, tinha aqueles terreirão, não sei se você já foi em fazenda de café, mas tem aqueles terreirão de secar café. Meu pai deixava a gente dirigir carro, e era gostoso que eu sentava no colo dele, e só guiava o carro mesmo, de vez em quando eu queria dirigir sozinho, porque meus irmãos dirigiam sozinho, eu falava, não, você não pode ainda, e era um monte de coisa, eram gostosas as coisas que a gente fazia lá. Meu avô às vezes levava a gente no meio de um monte de árvore, um monte de coisa, e o maior medo que a gente tinha era de se perder. E a gente perguntava para ele, vô, como que o senhor faz para não se perder? Ele dava um monte de teorias para não se perder. Você anda sempre virando para a direita, você segue o sol, você segue um monte de coisa. Naquele lugar onde a gente estava, aquelas dicas funcionavam direitinho. Mas quando a gente estava andando sozinho, a gente ficava com medo. E eu lembro que uma das coisas que ele falava é o seguinte, você nunca, quando você está no mato, andando sozinho, se você se perdeu, nunca anda para cima. Desce, vai morro abaixo. Morro abaixo você vai chegar onde tem água. E quando você achar água, você não anda no contrário da correnteza, anda a favor da correnteza. Porque quando você andar a favor da correnteza, você vai chegar para um lugar onde tem gente, ou para um rio maior, ou para um lugar maior, você vai encontrar aquilo que você procura. Eu achei aquele negócio interessante. Né? O que ele dizia nessas ocasiões era sempre isso aqui. Siga o caminho da água e você chegará em lugar seguro. Aliás, essa semana eu estava pensando nisso e nem imaginava que meu avô fosse virar filósofo depois de morto. Né? Siga o caminho da água e você chegará em lugar seguro. Um dos símbolos, que é a própria palavra de Deus, é a água. Né? A água simboliza a palavra de Deus porque limpa, porque prepara e porque nos leva para um lugar seguro. Em outras palavras, o que ele estava dizendo era isso aqui. Felicidade. Siga a palavra, siga a água, que você vai chegar no lugar de felicidade. Que é o que você quer. Imagina, alguém está perdido, o que você quer? Você quer se achar. E quando você se achar, você encontra felicidade. Porque é o que a gente busca, é o que a gente quer. Aqui vai entrar a fé que muda história, porque a fé que muda história é a fé que traz a felicidade. A fé que traz a felicidade. E uma coisa que é interessante, Hebreus capítulo 11 vai dizer isso aí para a gente, e é interessante que, independente de religião, todos têm fé. Olha o que diz Hebreus 11, verso 13. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Não importa se você é criacionista, e crê que Deus criou o mundo em 7 dias, como tem no livro de Gênesis, capítulo 1. Não importa se você é evolucionista e crê que aconteceu uma explosão e que a partir daí todas as coisas se originaram, né, e de uma pequenininha coisa, tudo que... Aliás, para ser evolucionista, você precisa de mais fé do que para ser criacionista. Porque pela fé nós entendemos que o universo foi formado, não importa qual filosofia, qual teoria que você gosta e que você adota, porque a gente não estava lá. A gente precisa crer. E todo mundo tem fé, querendo ou não, todo mundo tem fé. A gente tem fé quando a gente sai de casa e dirige no trânsito. E pessoas passam por nós com carros em alta velocidade, e você talvez não sabe se aquela pessoa que está andando do seu lado está tendo uma crise de pânico, e está insistindo em continuar a dirigir um carro. E eu já tive nessa situação, não de estar andando do lado dessa pessoa, mas de ser essa pessoa. Você está na fé que todo mundo que está ali está bem. Você está na fé quando você vai no restaurante e come, e você não sabe o que foi colocado naquela comida.
quando você viaja de avião e não sabe se aquele dia foi que o piloto ou a piloto brigou com o cônjuge e está pensando se hoje eu vou jogar todo mundo. Você não sabe, você está com fé, porque você entra ali, você está na expectativa de que tudo... Fé todo mundo tem. Uma das músicas populares brasileiras, e eu gosto das músicas populares brasileiras, mas algumas delas falam umas coisas que não fazem sentido, mas uma das que eu escutava quando eu era criança, depois de contar um monte de nomes de lugares e cidades e comunidades, como se fala hoje lá no Brasil, o sujeito falava na música dele, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Sabe qual é a coisa? Eu sei fé em quê? Jesus Cristo, porque é o único que dá para nós a alegria de saber que a nossa fé produz uma diferença na nossa própria vida e nas vidas das pessoas que estão à nossa volta. Mas Hebreus capítulo 11 continua, o texto continua, ele vai pular e vai falar de um rapaz, um cara chamado Enoque. Olha o que fala, Hebreus 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Isso é importante para a gente. Porque além de Enoque, a Bíblia só fala de mais uma pessoa que não experimentou a morte, Elias. Só essas duas pessoas. Os textos mais tradicionais falam, pela fé, Enoque andou com Deus e já não mais era. Deus para si o tomou. Isso é interessante, esse negócio. Ele foi arrebatado e não experimentou a morte, já não foi encontrado, Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha feito o quê? Agradado a Deus. Eu fico imaginando um sujeito como esse Enoque. Enoque foi alguém que, quando você olha lá pelas idades, pelos tempos, foi alguém que teve todas as chances do mundo e muito provavelmente, embora a Bíblia não especifique isso para a gente assim com detalhes, que é alguém que conheceu pessoalmente Adão. Imagina um cara que conheceu pessoalmente Adão. Além de querer dar uma coça nele, de ter pecado, a gente ia querer escutar mais coisas em relação ao relacionamento dele com Deus. Como é que era, Adão? Quando você estava podendo andar com Deus lado a lado, conversar com Ele lado a lado. Adão devia ficar com a cara triste e feia, olhar para Eva com cara feia e dizer assim, foi um tempo legal. Eu não sei, a Bíblia não diz isso para a gente, mas Enoque muito provavelmente foi alguém que se apaixonou tanto por esse tempo que ele quis reviver esse tempo. E a Bíblia fala exatamente isso assim, ele foi tomado, Deus o tirou para que ele não visse a morte. Imagina a raiva que Enoque tinha da morte, do pecado, que é o que traz como consequência a morte. E fala todas essas coisas, isso é tão interessante para a gente. Tão interessante para a gente. Um sujeito, e eu fico pensando, e eu tento me colocar nessa história, porque o personagem da história de hoje de fé é você. É você. Isso vale para todos nós, porque você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer, o personagem é você. Você vai olhar para mim e falar, o personagem é você. E eu fico me vendo, talvez, no lugar de Enoque, dizendo, quão perto eu ando de Deus. Quanta raiva tenho eu do pecado, a ponto de Deus dizer, esse sujeito não merece ver a morte, porque ele deseja, com todo o seu ser, viver longe desse tal de pecado. Mas sabe qual é o problema? Que às vezes a gente procura o pecado com as próprias mãos. Às vezes a gente se diverte com o pecado. Às vezes a gente acaricia e faz animais de estimação do pecado. E Enoque, numa história totalmente diferente. Talvez um dos versos mais relevantes desse capítulo é o próximo verso. Ele diz o seguinte, Enoque agradou a Deus. Né? Foi o texto que a gente leu. E o texto diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. A gente quer recompensa de Deus, entre essas, a felicidade. É uma recompensa de Deus, um presente de Deus, uma oportunidade que Deus dá. E quando a gente olha no mundo, no modo geral, de vez em quando a gente tem a sensação de que, embora todos foram criados iguais, que uns são mais iguais do que os outros. Que uns têm coisas que outros não têm. E que uns são colocados em lugares para cima, outros são colocados em lugares para baixo. E a gente precisa crer que Deus recompensa. E que tipo de recompensa? Hoje, nessa hora, você gostaria que Deus desse na sua vida? Que você experimentasse na sua vida? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa. Que ele recompensa aqueles que o buscam.
O texto vai falar de Abraão, ele fala de Noé primeiro, e conta aquela história do dilúvio, e se você não conhece a história do dilúvio, embora a gente às vezes fala isso, que quando até o dia do dilúvio não tinha havido chuva, talvez valha até a pena abrir um parêntese e dizer em relação a isso, a primeira vez que a Bíblia fala de chuva é no dilúvio, né? E antes disso aí, toda vez que fala só a respeito do orvalho, as ervas cresciam, mas não diz se não teve. Às vezes a gente fala que não teve até o dilúvio, mas a primeira narrativa que a gente tem de chuva é no dilúvio. Noé é um cara que construiu um barco no meio do nada, onde não tinha, ele não construiu no mar, não construiu no rio, ele construiu no meio do nada, na expectativa de que a palavra que Deus tinha dito para ele iria ser verdade, que Deus iria inundar a terra. E a Bíblia conta isso para a gente, conta essa história de Noé, conta a história de Abraão, aquele sujeito que saiu de um lugar onde ele morava com seus parentes, com a sua família, foi para um lugar que ele não sabia onde é que era, e Deus falou que Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. O nome dele nem Abraão, não era Abrão, e é interessante isso aí, porque o nome Abrão é um pai exaltado, e ele não tinha filho nenhum. E ele começou a ficar velho e não tinha filho nenhum, e Deus falou com ele, mudou o nome dele, seu nome vai ser Abraão, que quer dizer um pai de multidões, de muitas nações, e nem filho ele não tinha. Nem filho ele tinha. E as coisas não eram assim tão fáceis, e quando o texto vai exaltar um pouco mais Abraão, ele ressalta a esposa de Abraão, e olha o que ele fala no verso 11. Pela fé, Abraão, ele abre esse hífen aí e diz, e também a própria Sara, a esposa dele, apesar de estéril e avançada em idade. A Bíblia não usa as palavras que a gente usa no dia a dia, era uma véia, não podia ter filho, é isso que ele está dizendo, e Abraão também. Apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Pausa aí. Na minha vida, na sua vida, às vezes a gente se vê assim. Estéril e avançado em idade, não dá mais para eu poder fazer nada na vida. Já não tem mais oportunidades para mim na vida. Já não dá mais para eu conquistar. Eu perdi o tempo de conquistar essas coisas. Eu perdi a oportunidade de, pela fé, Abraão e a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, e de já não podia mesmo. E agora, ainda por cima, já estava, deixa eu ser mais clássico, idosa. Recebeu o poder, Deus pode dar o poder para gerar aquilo que Ele quer gerar na sua vida. Não importa quanto tempo tem, não importa o que já passou, não importa se talvez você perdeu o bonde da escola, não importa se você perdeu o bonde do trabalho, não importa se você perdeu o bonde do relacionamento, Deus pode te dar o poder de gerar filho. Deus pode te dar o poder de gerar aquilo que vai te dar a maior alegria, porque era a alegria dela. Sara e Abraão, eles arrumam uma encrenca danada, porque quando ela já não podia ter mais filhos, Deus já tinha dado uma promessa, e Abraão talvez estava ali, né, toda noite atrás da Sara, querendo ver se aquela promessa se cumpria. Sara, vamos lá, Deus prometeu. Ela fala, Sara, para lá, velho, sem vergonha. Você talvez ela fala, não, foi Deus que prometeu, e estava lá naquela história, e Sara um dia dá uma das servas dela, para ser esposa para Abraão, e Abraão tem um filho com essa mulher chamada Agar, uma egípcia que trabalhava para eles, e eles têm um filho chamado Ismael, e é a raiz de toda a confusão do Oriente Médio. Mas, embora sendo alguém que em partes duvidou, em partes questionou, né? Uma determinada situação, quando Abraão recebe essa promessa, dada por Deus em pessoa para ele, Sara ri, e Deus fala com ela assim, por que você riu? E ela fala, não ri, e você riu sim, e na realidade, ela só, por causa disso, ela questionou, ela teve dúvidas, mas ela aparece listada num lugar que a gente chama de galeria da fé, que pela fé, embora idosa e sem poder ter filhos, ela teve filho. Sabe o que isso fala? Isso fala comigo, Flã, você que tem dúvidas, você que às vezes fracassa, você que às vezes questiona aquilo que Deus pode fazer, Deus continua tendo o poder de dar o poder de realizar na sua vida aquilo que Ele quer. Amém. E eu e você podemos colocar o nosso nome nessa lacuna e dizer, você, fulana ou fulano, mesmo tendo dúvidas, mesmo sendo fraco, mesmo sendo um ser humano com todas as fragilidades que um ser humano tem, pode receber de Deus o poder para realizar na sua vida aquilo que Ele quer.
porque ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Uma das coisas que a Bíblia fala a respeito da fidelidade de Deus é que Deus é fiel. Se nós somos fiéis, Ele é fiel, mas se nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode negar Ele mesmo. Sabe o que acontece comigo? Algumas vezes eu não sou fiel. Sabe o que acontece com você? Algumas vezes você não é fiel. Algumas vezes você fracassa, eu fracasso, nós fracassamos porque nós somos humanos. Mas quem fez a promessa, continua sendo fiel. Uma infinidade de pessoas vai ser mencionada no texto. Vai aparecer aí Abraão, Isaac, filho dele, Jacó, filho de Isaac, vai aparecer Moisés, vai aparecer José primeiro, vai aparecer todo o povo israelita, vai aparecer Moisés. Semana passada a gente falou dessa mulher chamada Raabe. Essas pessoas todas aí, elas me chamam a atenção. Mas honestamente, eu olho para Abraão e eu me acho muito aquém dele. É um super-homem, as coisas que ele fez não dá para poder fazer. Eu olho para Moisés, embora Moisés teve seus momentos de fracasso, entre eles, ele foi um assassino. E às vezes nessas áreas a gente acha melhor que ele, ou não. Eu vejo José, um sujeito que foi vendido pelos próprios irmãos, ninguém gostava dele, ele sofria bullying em casa, vendido pelos irmãos, foi escravo, correu de uma mulher bonita que queria ter um relacionamento com ele, rica ainda por cima, ficou preso, ajudou gente a sair da prisão com um poder sobrenatural que Deus tinha dado para ele de revelar sonhos. Esses caras esqueceram dele. Final das contas, ele é colocado como governador do Egito, abaixo do faraó, só no trono. Mas a história dele sofreu demais. E eu vejo, eu não teria essas condições de José. Eu fracassaria talvez na primeira parte da história dele, que ele é vendido pelos irmãos. Isaac, filho de Abraão, tantas coisas boas na vida do sujeito. Jacó, o nome dele já é trapaceiro, fez um tanto de trapaço, mas um sujeito que teve um relacionamento com Deus de cara a cara, com todos os ele é muito melhor do que eu. Honestamente, quando eu leio, o mesmo povo de Israel, que a gente tem mania de falar mal deles, um povo incrédulo, um povo que reclamava de tudo, eles fizeram coisas, eles atravessaram o mar em seco, porque o mar se abriu, o rio em seco, porque o mar se abriu. Eles experimentaram vitórias que eu nunca tive o privilégio, a única pessoa nesse lugar aqui, nessa lista aqui, que eu consigo ver bem, e que em algumas horas eu até me vejo melhor do que ela, é a que a gente pregou na semana passada. Se você não estava na semana passada, assiste a mensagem da semana passada no YouTube. Raabe. É a única pessoa que eu olho, se você não lembra da história dela, eu olho e falo assim, eu acho que eu sou melhor do que ela, eu acho que eu tenho coisas melhor do que ela, mas ela teve coisas que eu e você não temos. E todos eles, gente como a gente, que experimentou pela fé coisas maravilhosas. Gente como a gente que tem as mesmas dificuldades que você tem, que eu tenho, que enfrenta os mesmos desafios que eu enfrento, sofrem as mesmas perseguições que você sofre. O escritor dá um salto na história, o verso 32, ele fala assim, que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Ele lista um monte de gente. Dessa lista, o Jarley falou de Jefté há algumas semanas. Gideão, eu olho e eu me acho melhor do que ele, um covarde. Tem gente que nem gosta dele, covarde. Baraque, que não foi presidente dos Estados Unidos, um covarde também, covarde. Sansão, tem gente que tem dúvida se Sansão está no céu ou não. Mulherengo, sem vergonha, mas um monte de coisa esse Sansão, desobediente. Jefté, um precipitado. Davi, se você quiser fazer uma lista de cafajeste, eu coloco toda ela para você em Davi. Dos 10 mandamentos, ele quebrou metade deles, uma coisa só. Mas a Bíblia lista como homem de acordo com o coração de Deus. Samuel,
talvez esse aí, um dos melhorzinhos dessa lista que o escritor aos Hebreus dá, um menino que foi criado na casa de Deus, criado pelo sacerdote, mas o fim dele não por causa dele mesmo, mas ele não conseguiu que a família dele fosse uma boa coisa. Os filhos dele e a atitude dos filhos dele foi a razão pela qual Israel deixou de ser liderado diretamente por Deus e queria um rei igual às outras nações, por causa dos filhos de Samuel, porque ele não foi um pai que deveria ter sido. Um monte de gente que está listado num texto que a gente fala da galeria da fé. Eu e você, a gente não vai estar nesse texto porque esse texto já está completo, mas nós podemos ser listados como alguém que mudou história, a própria história, e a história talvez da sua família, porque você decidiu confiar, porque você é a pessoa da fé que muda história. Todas essas pessoas aqui foram grandes pessoas nas mãos de Deus, mas é porque eles eram grandes, não, eles eram pessoas como nós todos, mas porque eles decidiram confiar em Deus, porque eles decidiram colocar a fé que muda história em ação. Gente comum que pela fé experimentou e venceu todo tipo de obstáculo. E quando eu falo todo tipo de obstáculo, eu estou falando de obstáculos emocionais, obstáculos nos relacionamentos, obstáculos nas pessoas que estavam à volta deles, obstáculos na sua própria saúde, obstáculos nas suas finanças. Eles enfrentaram essas pessoas, todas essas pessoas, todo tipo de obstáculos que você pode imaginar. Alguns deles, eles foram, o que a gente poderia dizer, talvez, conquistadores. Pela fé, eles foram conquistadores. O texto diz para a gente assim: eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, todas as palavras positivas, conquistaram, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam bocas de leões. E se você conhece a história bíblica, talvez você saiba até de quem que eles estão falando, de quem que ele está dizendo. E eles apagaram, o texto continua dizendo, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Gente, com pouca gente venceu esse monte de coisa, por causa da fé que eles depositaram em Deus. Todos eles experimentaram grandes milagres. Olha o que o texto continua dizendo. Houve mulheres que pela ressurreição, experimentaram ressurreição, gente. Ressurreição, tiveram de volta os seus mortos, foram torturados e recusaram ser libertados para poderem fazer o quê? Alcançar uma ressurreição superior. Nesses aí, a gente olha, erradamente, mas a gente faz isso, a gente coloca eles num patamar diferente do meu. Eu não teria essa condição. Eu tenho que confessar para vocês que eu já tive do lado de caixão de amigos e não falei alto não, porque estava com vergonha de passar a vergonha, mas de clamar a Deus: Senhor, tira esse sujeito aí, está novo demais para morrer. Mas fui sepultado do mesmo jeito. Eu não sei se você já fez isso. Mas a gente vê os nossos sonhos sendo sepultados, a gente vê as nossas dificuldades, e essas pessoas aí, talvez a gente olha e diz: não, esses aí foram conquistadores. Mesmo aqueles medrosos, como Gideão, né, com um exército pequenininho, enfrentou um exército que a Bíblia diz que o número dos soldados era igual à areia da praia. Com 300 pessoas ele conquistou, porque ele resolveu confiar. Era um traste, mas resolveu confiar. Falei: não, Senhor, mas eu sou um traste também, mas talvez eu não tenha essa mesma fé que essas pessoas tiveram. Mas outros, eles tiveram um aparente fracasso, porque eles perderam batalhas. Eles sofreram derrotas. Nem tudo na fé é flores. Olha o que o texto diz. Eles enfrentaram zombaria e açoites. Se fosse hoje que esse texto estava sendo escrito, bullying. Em qualquer lugar, e surra, coça, dependendo de onde você cresceu. Apanharam. Aqueles outros lá, mas os outros ganharam, mas esses aí apanharam. Eles apanharam. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Esse aí talvez a gente consiga se identificar mais com eles, eu apanho todo dia.
né? Sofre zombaria todo dia. A gente vê pessoas sendo presas todo dia. A gente vê um monte de coisa. Uns a Bíblia não dá muitos detalhes para a gente. Olha, eles foram apedrejados. Mas uma forma especial que a Bíblia não conta em lugar nenhum para a gente, o escritor aos Hebreus fala isso, mas a história dá para a gente uma ideia: cerrados ao meio. Cerrados ao meio. Sabe quem que é? A Bíblia não conta, a história conta isso para a gente. Que foi cerrado ao meio? O profeta Isaías. Amarrado numa árvore e cerrado ao meio. Cerrado ao meio. E não é truque de circo, de mulher cerrada viva, não. Cerrado ao meio. Postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Pessoas que mudaram a história, mas isso aconteceu com eles. Eles mudaram. Sem dúvida alguma, eles decidiram seguir o caminho das águas, que levam para a felicidade. Seguir o caminho da palavra. Anda morro abaixo. Anda morro abaixo, encontra água, e anda na água que você vai encontrar as pessoas, você vai encontrar felicidade. Eles decidiram seguir a palavra, sabendo que eles iriam experimentar coisa muito melhor do que eles tinham para experimentar nessa terra. Isso sou eu e você, queridos. Talvez a gente sofra todas essas coisas de uma forma análoga. E eu espero que nenhum de nós vai ser morto, cerrado, vivo. Mas essa é a nossa história. E essas pessoas estão listadas num lugar que a gente chama da galeria da fé. Mas sabe o que o escritor aos Hebreus fala? Que eles não foram os mais importantes. Que as coisas que aconteceram com eles não foram as melhores. Olha o que o verso 38 diz a respeito dessas pessoas. O mundo não era digno deles. Não é que eles não eram dignos de viver, não. O mundo não era digno dessas pessoas. O mundo não merecia ter essas pessoas. Glória a Deus. Verdades evidentes em si mesmas. Todos os homens criados iguais, dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, entre esses a vida, a procura pela felicidade. Deus quer seu sucesso nessa procura da felicidade. Deus quer que você tenha sucesso na busca da sua felicidade. As pessoas querem sucesso nos seus relacionamentos e Deus fala: eu quero seu sucesso nos seus relacionamentos. As pessoas querem sucesso na sua vida financeira e Deus fala: eu quero seu sucesso também. Eu quero seu sucesso também. Essas pessoas, nenhuma delas foram os melhores ou as melhores. O texto diz que elas morreram sem ver a promessa que Deus tinha feito, que era onde a fé deles estava baseada. E Deus reservou o melhor para nós. Olha o que diz o verso 40 de Hebreus 11. Deus havia planejado algo melhor para nós. Algo melhor para nós. O escritor se coloca junto nessa história. Ele morreu antes dele ver e ter as experiências que nós temos. Mas Deus reservou algo melhor para nós. Para nós. E esse algo melhor é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A sua história pode ser transformada porque a fé em Jesus, ela é capaz de mudar a história. Não importa quais sejam os obstáculos que você vive, que você experimenta, em quais áreas da sua vida você vive e experimenta tais obstáculos, a fé em Jesus é capaz de fazer isso. É capaz de transformar. É capaz de modificar. Eu falo isso e gosto sempre de ressaltar, um dos grandes problemas que nós temos nas igrejas é que a gente prega o que é verdade, a fé em Jesus para a sua vida eterna. É verdade, totalmente verdade. Se você crê em Jesus, você está seguro nas mãos dele para toda a eternidade. Aleluia. Aleluia, você está seguro. O que a gente esquece de dizer é que Jesus continua sendo solução para o seu problema aqui também. Ele continua sendo solução para o problema que você enfrenta aqui, da segunda a sábado, incluindo domingo. Com exceção desse tempo que a gente passa na igreja, que é um tempo que a gente nem lembra que tem problema.
mas Ele continua sendo solução para os seus problemas do dia a dia. Além de ser a solução para o seu problema eterno, Ele continua sendo solução para o seu problema do dia a dia. Uma ocasião, Jesus e os discípulos, Jesus resolveu dar uma visão dele um pouco mais ampla para alguns dos seus discípulos. Ele pegou Pedro, Tiago e João, subiram no morro e ele se mostrou numa coisa que a gente chama da transfiguração. Ele se mostrou de forma glorificada para os seus discípulos. Além de Jesus, apareceu Moisés, uma representação de toda a lei de Deus, apareceu Elias, uma representação dos profetas de Deus, e os discípulos ficaram tão alegres que Pedro falou: Senhor, vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos ficar aqui esse negócio aqui, tá bom demais. Está bom demais. E uma nuvem cobriu os 3 e só ficou Jesus, e eles escutaram uma voz dizendo: esse aí é o meu filho. A ele vocês devem ouvir. Eles descem naquele morro. E quando eles chegam embaixo, estava acontecendo uma confusão tremenda. Marcos conta essa história no capítulo 9. Uma confusão tremenda, e eles chegaram, e quando foi chegando mais perto, né, e aquela confusão toda ali, devia estar um bate-boca do que estava acontecendo, e eles perguntam: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? E o homem falou: Jesus, o negócio é o seguinte, eu tenho um filho, que ele tem um espírito imundo nele, que faz ele ficar mudo, e esse espírito faz um monte de coisa com ele, pega ele de vez em quando, e joga ele no fogo, joga ele na água, tenta matar o meu filho, e eu trouxe para que os seus discípulos expulsassem esse demônio. Imagino, bem teatral, mas eles conseguiram não, eles não conseguiram não, e Jesus fica revoltado e fala com eles: mas que geração incrédula, até quando que eu vou ter que suportar vocês? Então, menino, traz o menino para cá, traz o menino para cá. Ele fala exatamente assim, o texto só não dá essa ênfase que eu estou dando, mas está escrito assim: traz esse menino aqui. E ele chega com o menino, e Jesus pergunta: quanto tempo tem que ele está assim? Ele fala: já tem muito tempo, e ninguém consegue dar jeito nele. E quando o espírito imundo, o texto diz, e viu Jesus, se deu um estremelique lá, o menino teve uma convulsão, começou a babar, e rolar no chão, e fazer um monte de coisa. Afinal das contas, o homem fala com Jesus assim: o que você quer que eu faça com esse menino? Ele fala: se o senhor pode, o homem fala para ele, se o senhor pode, livre o meu filho disso. E olha o que a palavra de Jesus para o pai, e que ele diz exatamente assim, Marcos 9:23, se podes, que o homem falou: se o senhor pode, livre o meu filho, se pode. E Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Pausa, e aqui a gente vai parar. Eu não sei qual é o desafio da sua vida. Não sei qual é o problema da sua vida. Eu não sei quais os obstáculos que você enfrenta. Mas tudo é possível ao que crê. Se você crê que Jesus Cristo pode realizar na sua vida o milagre que você precisa, Ele pode. Porque Ele pode todas as coisas. E tudo é possível ao que crê. E essa é a fé que muda a história. Essa é a fé que muda a história. Essa é a fé que transforma corações. Essa é a fé que salva vidas. Essa é a fé que muda a história. Eu gostaria que nós orássemos. E eu não sei o que tem na sua mente, o que tem no seu coração. Eu sei o que tem na minha mente, no meu coração. Mas eu sei que todos nós temos desafios. Às vezes os desafios que nós temos são parte da nossa família. Às vezes os desafios que nós temos são conosco mesmo. Às vezes o desafio que nós temos supostamente dependeria do governo. E eu vou dizer para você, ninguém depende do governo para nada. Você depende de Jesus. E Deus é capaz de fazer todas as coisas. Ah, mas esse governo aí, ele é democrata. Ah, esse governo aí é republicano. Não importa. Deus pode fazer todas as coisas. Amém. E tudo é possível ao que crê. Essa é a fé que muda a história. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de orar por todos nós. Eu gostaria de clamar a Deus por todos nós. Mas se tem alguma coisa em específico na sua vida
que nesse minuto, talvez você estivesse pensando, Senhor, mas como pode isso? De onde Deus é aquele que, mesmo praçada, avançada em idade e estéril, deu o poder de gerar filhos. De uma forma análoga, Deus quer gerar os filhos que você precisa na sua vida, os resultados que você precisa na sua vida, em todas e em quaisquer áreas da sua vida. Todas e quaisquer áreas da sua vida.